vamos lá? Olha, eu decidi gravar esse vídeo que vocês me pedem há mais de um ano, tá? Então é como rebalancear a sua carteira, como definir uma nota para aquela empresa ali na hora de você colocar ela na sua carteira para você definir uma exposição máxima e não se expor além do que você deveria. Mas antes da gente começar esse vídeo aqui, eu quero declarar para vocês hoje que eu tô gravando esse vídeo aqui só nas últimas energias aqui, então se eu falar alguma besteira ou se eu confundir alguma coisa, vocês me desculpem que eu tô meio na febre aqui, decidi fazer o vídeo assim mesmo para não deixar sem vídeo, então já deixa aquele like aí para valer o esforço, né? E se inscreve nesse canal aqui para você não perder nenhum vídeo. E quem é Sardinha Raiz, eu nem precisava avisar que já deixou. Então, antes da gente entender assim como é que funciona essa história de rebalanceamento, eu vou mostrar uma planilha para vocês aqui super legal de como que eu faço isso. Eu quero deixar bem claro que é importante, toda vez que você entra no investimento, é importante você saber exatamente qual vai ser o grau máximo de exposição que você vai ter naquela ação ali. Por quê? Porque as empresas têm diferentes graus ali de exposição que você deve ter. Se você avalia, por exemplo, um banco grande aí, um Banco Itaú, um Banco do Brasil, um Banco Bradesco, ou mesmo um Santander, é muito diferente você investir numa empresa dessas do que num Banco Inter ali, por exemplo. Por quê? Porque o Banco Inter é uma empresa de menor captação de mercado, é uma empresa mais arriscada, ele não tem lucro, então a gente tem que levar tudo isso em consideração na hora de definir ali uma nota para a empresa ou na hora de rebalancear a nossa carteira. Alguns investidores ali acabam ignorando completamente a gestão de riscos e partem para aquelas frases feitas, né? O cara diz assim: se cair é só comprar mais. Será que se cair é só comprar mais, né? Nem sempre, porque tem empresas ali, você imagina o cara que ficou, se cair é só comprar mais em Blockbuster ali, por exemplo. Como é que tá a vida dele hoje em dia, né? Ou o cara que ficou, olha, se cair é só comprar mais em Tectoy, que é uma empresa que saiu da Bolsa de Valores uns anos atrás. Então nem sempre se cair é só comprar mais. Existe a possibilidade sim de uma empresa que tem capital aberto ir à falência, ou de uma empresa que tem capital aberto não conseguir se recuperar ali depois de uma crise muito feia, ou mesmo da empresa se deteriorar e os fundamentos se perdem ali e essa empresa vai para a sacola e juntamente com ela os seus investimentos. Então essa história de se a empresa está caindo é só comprar mais é muito válida quando a empresa passou por um processo ali onde você percebeu que era uma empresa mais segura. E ainda assim, se a deterioração dos fundamentos for acontecendo, você tem que ir reavaliando ali a situação dessa empresa, né? Por exemplo, quem investe ali numa empresa como Azul ou como TAM, na hora que teve uma mudança ali, né, o Gol, quando teve uma mudança ali na forma como essas empresas trabalham, na forma como elas operam, não foi só uma mudança boba na cotação, foi uma mudança de fato nos fundamentos. Aquelas empresas ali se tornaram mais arriscadas e com risco sim de insolvência ou com risco de falência mesmo. Nesse ponto, será que seria interessante para você pegar ali todo o seu patrimônio e aportar naquelas empresas ou vender empresas que estão melhores e investir nessas empresas? É sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje para vocês entenderem o que pode acontecer. Então imagina o seguinte, quem defende essa teoria de que se caiu é só comprar mais, parte de um princípio lógico e que realmente assim, se você olha na frieza dos números, pode fazer sentido se você não considera essa possibilidade da empresa falir. Como é que funciona o rebalanceamento aí dinâmico, né? Esse rebalanceamento que é chamado de gestão ativa ali, de vender um ativo que subiu mais e comprar um ativo que caiu mais. Imagina aqui que essa pessoa nunca investiu na vida, ela começou a investir em janeiro. Então, em janeiro ali, só para simplificar o exemplo, é óbvio que a pessoa não investiria R$4.000 em cada ação, seria uma ideia burra, mas só para a gente partir do princípio aqui de que alguém realmente fez isso aqui, sem mais nem menos dividiu R$1.000 em cada empresa. Se você está fazendo isso, você está fazendo besteira, tá? Você normalmente tem que avaliar os riscos das empresas. Então ali ele pegou ação A, colocou R$1.000, ação B colocou R$1.000, ação C colocou R$1.000, ação D colocou R$1.000. Em fevereiro ali, depois de 30 dias, obviamente as ações ou elas sobem ou elas descem, né? Elas nunca ficam estáticas aqui. Muito raramente você vai ter uma carteira que fica mais ou menos na mesma. Normalmente algumas empresas sobem muito, algumas empresas caem muito. É óbvio que não seria em 30 dias só uma mudança tão grande, mas para simplificar o nosso exemplo, precisei fazer assim, tá? Então a ação A, depois de 30 dias, estaria ali valorizada, né? Ela subiu R$1.000, cresceu 100%, uma valorização muito grande. A ação B cresceu um pouco menos, mas também cresceu muito, ficou em R$1.400. A ação C caiu bastante ali, caiu 20%, ficou em R$800. E a ação D caiu 50%, ficou em R$500. O que se faria aqui agora? A maioria dos investidores adotam o seguinte método, que na minha opinião é extremamente equivocado, tá? Eles fazem um rebalanceamento dinâmico ali. Eles pegam aquelas ações que mais subiram, ou seja, a ação A e B ali, eles se desfazem de uma parte dessa posição e compram novamente a ação C e D até chegar no percentual que eles querem. Então eles vão ali e mantêm de novo a ação
C e D em R$1.000. E aí, para isso, eles venderam ali a ação A, então ficou R$1.350 investidos, a ação B ficou R$1.250 investidos, a ação C e a D ficou com R$1.000 investidos. Você provavelmente está olhando para isso aqui agora e falando, Raul, eu faço exatamente assim, né? E assim, é a pior ideia do mundo? Não, mas você olha aqui e parece até inteligente. Você fala, porra, eu vendi as ações que mais subiram e comprei as ações que mais caíram. Se eu fizer isso, eu vou estar sempre comprando barato e vendendo caro, né? Esse é o pensamento da maioria das pessoas. Isso em um cenário ideal, onde essas empresas de fato sejam muito boas. Só que você tem que cogitar a hipótese de que a empresa C e D podem ter modificado completamente os fundamentos dela. Você imagina ali, Tectoy ou Gradiente, né? Gradiente está na bolsa ainda. Eram empresas que eram muito boas naquele período delas ali. Só que elas começaram a ter, assim, uma situação onde ela foi se deteriorando, os negócios foram se deteriorando, a vida dessas empresas foram mudando e esses investidores aqui não estão avaliando isso, eles estão comprando com base em preço. É a mesma coisa que um cara que compra uma ação só porque subiu, só que esse aqui é o contrário, ele vende uma ação só porque subiu. Se ele fizer isso por muito tempo, essas empresas vão ficar cada vez piores, as duas últimas ali, a tendência de uma empresa é ficar cada vez pior e a cotação no longo prazo a gente sabe que ela acompanha o lucro, ou nesse caso o lucro, né, o prejuízo dessas empresas. Então a cotação pode estar caindo a longo prazo, não a curto, pode ter uma histeria no curto prazo e nesse momento você se beneficiaria, mas a longo prazo, se você repetir isso muitas vezes, você vai estar fazendo ali o chamado cultivo de ervas daninhas. O que é isso, Raul? É o seguinte, imagina que você tem uma plantação aqui de milho, né? E aí você vai ali, sempre que a plantação de milho começa a se desenvolver, quando ela vai dar frutos ali, você corta ela toda e joga nas ervas daninhas que estão no chão para adubá-las. Então, com longo prazo, essas ervas daninhas vão se tornar cada vez mais fortes na sua carteira. E é exatamente o que vai acontecer aqui, porque você está colocando como se todas as empresas fossem iguais, como se elas tivessem pesos iguais na sua carteira, né? Você tem que vender uma que subiu mais para comprar uma que caiu mais. Só que isso não faz sentido quando você olha para a janela de tempo de longo prazo. Algumas empresas vão de fato à falência, algumas empresas são deslistadas, como é o caso que aconteceu na Tectoy agora, mas tem várias empresas que não foram deslistadas ainda, como Gradiente, só que não faz mais sentido. NMXM3, cara, você imagina, você está até hoje aportando naquela empresa que nem a operação tem, né? Ou você imagina você está aportando ali numa Teca, né? Que é aquela empresa que fabrica os roupões que eu já falei aqui para vocês, ou numa Saraiva. Então não faz muito sentido você vender as ações que mais subiram para comprar as que mais caíram. Isso pode fazer sentido em uma janela específica de tempo, mas no longo prazo isso não vai fazer sentido, né? E é por isso que eu, Raul, eu tomei a decisão de não vender as minhas ações, eu já não vendo ali mais ou menos desde 2015, 2016, baseado nesse tipo de sistema. O que eu faço hoje em dia é definir um limite que eu quero ali, defino uma nota para essa empresa e eu aporto nessa empresa quando ela está dentro dos meus critérios. E de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses ali eu passo de novo essa empresa num sistema e verifico se ela ainda vale os aportes ou não. E eu não vendo essa ação também se ela se deteriorou, tá? Eu acabo preferindo pecar por não vender uma empresa e continuar com ela ali na minha carteira até ela quebrar de vez, se for o caso, do que vender uma empresa precocemente e ficar ali com aquela chamada dor de couro, né? Às vezes você vende uma empresa ali e você fala, nossa, essa empresa estava horrível. Aí no mês seguinte ela começa a subir, você vai lá, movido pela emoção, e acaba comprando a empresa de novo. Você vai fazendo isso por muito tempo ali e simplesmente comprando na baixa e vendendo na alta. Então o que eu decidi é melhor não vender as ações, reequilibrar o meu percentual nela simplesmente com os meus aportes. E claro, se lá no futuro, daqui mais 30 anos, eu chegar na parte ali de usufruir, eu quiser gastar esse dinheiro, eu posso começar a vender as ações, colocar um pouquinho em fundo imobiliário, colocar algumas ações ali que rendam dividendos melhores e eu posso usufruir desse patrimônio sem a necessidade de ficar girando minha carteira durante toda a fase de construção, tá? Essa é uma opção do Raul, é uma coisa que eu faço e eu vou explicar para vocês aqui agora como é que você pode fazer isso. É claro que para fazer isso de uma maneira mais simples, eu vou utilizar um sistema aqui. Lembrando, se você quiser baixar a planilha que eu vou usar aqui agora, é só você clicar no link aqui embaixo, só que eu limpei todos os critérios dessa planilha. Por quê? Eu uso ela lá no meu curso com alguns critérios, só que as pessoas do meu curso, elas assistiram as aulas ali e elas sabem definir critérios novos e tudo mais. O que eu quero é que você aprenda a definir seus próprios critérios. Aí você fala, Raul, eu não sei definir os critérios por hora, ainda estou aprendendo a investir, então nos dias 17, 18 e 19 eu vou ensinar aqui gratuitamente no YouTube como é que você pode definir alguns critérios aqui nessa planilha, como é que você pode usar ela ali para rebalancear a sua carteira, tá bom? Então você baixa a planilha hoje, nos dias 17, 18 e 19, você já pode ali aprender a colocar os critérios, até lá você vai colocando também alguns, vai vendo como é que funciona, eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como é que você definiria esses
esses critérios e como é que utiliza essa planilha. Ela é uma planilha muito legal, estou disponibilizando ela de forma gratuita para você aqui. Tudo que você precisa é se cadastrar no nosso evento para você aprender a usá-la lá no dia 17, 18 e 19 e você vai receber ela no seu e-mail para você baixar. Então coloca um e-mail válido, porque senão você não vai conseguir baixar. Entra no nosso grupo de Facebook, se você quiser aprender a usar ela lá no dia 17, 18 e 19, que é aquelas 3 lives ali, né, onde a gente vai aprender ali a fazer uma análise fundamentalista um pouco mais profunda, onde a gente vai desvendar ali os segredos do investidor inteligente, aquele livro ali do Benjamin Graham, que é o cara que influenciou aí o Warren Buffett, né? Então aqui essa planilha tem um funcionamento muito simples. Lá dentro da UVP a gente não usa isso aqui, né? A gente usa um sistema mesmo que faz isso aqui de forma mais legal. Já mostrei para vocês aqui algumas vezes, depois posso mostrar de novo se vocês quiserem, mas ela funciona quase da mesma forma, só que lá a gente tem um sistema onde você pode controlar elas a hora que você quiser, você não precisa do Excel e tal, que aqui eu não consigo liberar para vocês porque é realmente do lado do curso e a gente precisa do sistema inteiro para funcionar. Mas aqui eu criei a planilha, então eu vou mostrar aqui para vocês. Então aqui nessa coluna de critérios, você vai definir um critério. O que é um critério, né? Eu deixei aqui 2 critérios como exemplo, mas você vai definir, por exemplo, o ROI da empresa. Vamos supor que o ROI seja uma coisa que te interessa bastante. Você é um cara que, para você, se a empresa não tiver um ROI maior que 10%, você não investe, né? A empresa tem um ROI maior que 10%? Então você define aqui seu critério. E você pode definir qualquer critério que você quiser, tá? A empresa é livre de controle estatal ou, né, concentração em cliente único. Eu uso esse critério aqui, ele é ambíguo. O que que é? A empresa só ser livre de controle estatal, é E no caso, né? A empresa só ser livre de controle estatal não significa, para mim, na minha opinião, que ela é boa. Eu coloco aqui, a empresa é livre de controle estatal e concentração em cliente único, porque tem empresas ali, por exemplo, a Wiz Soluções, ela tinha uma concentração muito grande, mais de 80% ali da receita dela atrelada a um único cliente. Então, se a empresa tem 40%, 50% atrelada a um único cliente, cara, também é uma coisa que eu já me livro dela aqui. Então, você vai fazer isso aqui com todos os critérios que você quiser aqui, vai definir todas as perguntas que são importantes para você, né? Eu coloquei aqui, a dívida líquida é menor que o lucro líquido dos últimos 12 meses. Aí você pode aqui definindo suas perguntas, né? A empresa investe amplamente em pesquisa e inovação. Então, cada critério aqui você pode definir. Alguns eu deixei prontos para vocês aqui, outros eu apaguei para não ficar fora de sintonia, porque é importante que você defina os seus critérios. Definir os critérios, Raul, beleza, coloquei todos aqui, e aí você vai responder agora esses critérios com honestidade. Então, vamos supor que a gente vai analisar agora uma empresa aqui, VEG3. Aí você vai ter definido todos os seus critérios, você vai simplesmente responder. Olha que fácil, cara. Esse sistema aqui é muito lindo, sério mesmo. Então você vai vir aqui, você está analisando o VEG3. A empresa tem um ROI maior que 10%, você vai lá no investidor10.com.br, né, confere se o ROI da empresa, mas aqui esse foi um exemplo, não coloca esse critério, porque é um critério muito over, né, 10% é um critério alto. E você vai colocar aqui, por exemplo, a empresa tem um ROI maior que 10%. A empresa é livre de concentração estatal a cliente único? Sim, né? A empresa tem um lucro líquido maior que a dívida líquida, aí nos últimos 12 meses? Sim. A empresa tem um crescimento de receita maior que 5%? Sim. Aí o que for não, você vai preencher não, você vai digitar sim ou não. Setor obsoleto, a empresa investe amplamente em pesquisa e inovação? Sim. Aí você colocou uma pergunta aqui que é não, outras aqui, e ele vai dar uma nota. Então aqui o que acontece? Ele vai dar a pontuação final. Cada vez que você marca um sim aqui, ele soma um ponto. Cada vez que você marca um não, ele tira um ponto. Então um sim aqui vai valer mais ponto lá, ó, tá vendo? Vai valer 3. Por quê? Porque deixou de ter um não que tirava um ponto, entendeu? Então acaba que o peso do não é muito forte, ele negativa muito a empresa e com isso você vai ter aqui uma avaliação do risco dessa empresa, que é o que a gente faz, a resistência dela, e é por isso que isso se chama diagrama do Cerrado. Você deve escolher aqui perguntas defensivas, tá? Então o mais importante de você preencher aqui é perguntas que mostrem que essa empresa é mais perene. Então lá na UVP o que eu ensino é colocar critérios de tempo, colocar critérios de setores perenes, colocar ali diversos critérios que meçam mais a resistência das empresas. Por quê? Porque as empresas que sobrevivem no longo prazo, elas tendem a performar melhor. Empresa que existe há 100 anos ali, a chance dela performar mais 50 anos muito bem é muito boa, sempre distribuir lucros e tal. Então é um critério defensivo. Você não deve usar isso aqui para analisar empresas. Análise você faz antes. Aqui você define o risco de investimento nessa empresa. Raul, fiz isso, o que eu faço agora? Vem aqui, preenche o VEG3, dou a nota de resistência dela, a VEG aqui não estaria com essa nota jamais, na verdade. Raul, ficou 100% recomendado nessa empresa. Por quê? Porque você colocou uma empresa só. Vamos por ali que eu fizesse a mesma coisa com o YouTube. E aí eu vou marcar um cinza a mais aqui para vocês entenderem como ficaria, tá? Esse balanceamento ele acontece naturalmente. Então eu vou preencher aqui vários sims. Essa empresa ficou com a nota 9, por exemplo. Lógico, você vai ter que definir os seus critérios para fazer essa avaliação, né? Então eu defini aqui a nota 9 dela de resistência. E aí ele definiu, tá vendo agora? Ó, 10% em VEG,
90% YouTube. Só que quando eu colocar no mínimo 10 ações aqui, que é o mínimo que eu te falo para fazer antes de começar a usar a planilha, você vai ver que ela vai conseguir diversificar muito mais, né? Vamos supor, eu vou botar Fleury 3, aí eu coloco nota 3 aqui nela. Aí, aos poucos, ele vai definindo diversas avaliações ali, você vai avaliando diversas empresas. Quando você tiver no mínimo 10 empresas, você vai conseguir ali dar uma balanceada em como que a sua carteira vai ficar, tá bom? O que ele vai fazer é sempre isso, ele vai pegar aqui e definir qual percentual deveria estar nessa empresa. Então, o IS S3, aí você vai definir que ela tirou 4 lá. Aí você vai fazer isso com 10 empresas aqui antes de começar a usar, hein? Lembra disso? Então, por exemplo, a 9 aqui também. E aí vai cada vez mais diminuir o percentual que você tem nas empresas. E aqui, cara, depois que você tiver feito todo esse sistema aqui, você vai ter ali o percentual correto. Quando você colocar 10 ações aqui, o percentual correto que você deveria ter em cada ação. Esse sistema é muito legal porque você nunca vai investir na empresa ali além do risco que está definido aqui. E aí, de tempos em tempos, eu uso, na verdade, de 6 em 6 meses, às vezes um ano em um ano, né, de um em um ano. Eu vou ali, reavalio, passo uma peneira em cima dessa empresa toda de novo e defino uma nova nota de resistência. E aí, na hora de eu fazer meus aportes, eu uso aqui esse sistema fazendo isso aqui. Coloco sim, não, ele vai definindo ali diversos critérios e ele me dá a pontuação final do mesmo jeito que é isso, que é um sistema automático. Eu venho aqui, clico em salvar e beleza, ela fica ali dentro da minha lista. Na hora que eu vou aportar, eu só coloco aqui quanto que eu vou investir, por exemplo, R$1.000, e imediatamente já me fala qual a recomendação que eu tenho que ter em cada investimento. Então aqui também aceita renda fixa, aceita outros investimentos. Lá na UVP é diferente, mas a estrutura do raciocínio aqui é a mesma e essa planilha você pode baixar aqui gratuitamente. Você vai preencher os dados, vai chegar lá no seu e-mail. Cara, como esse vídeo é muito técnico, eu preciso de vocês. Se você gostou desse vídeo, cara, é importante que você deixe o like, que você comente, cara, gostei e tal, porque senão eu não consigo trazer mais vídeos assim, porque eu fico pensando que vocês não gostaram. Então o vídeo de hoje foi só, um beijão e até o próximo vídeo.